Fala aí, nação rubro-negra, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque hoje o papo é sério. Flamengo deu 2-0 no Grêmio e vamos falar desse jogaço, analisar os destaques e, claro, trazer os comentários dos especialistas. Teve ali Pascoal da ESPN Brasil que exaltou o Mengão. E como sempre, vamos deixar também o palmeirense falar, deixa o palmeirense falar, que eles também, deu ali a análise dele do jogo de ontem. Então, bora falar do Flamengo, porque quando o Mengão joga assim, o Brasil para assistir. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil pelos comentaristas que deixaram aí as suas análises. Agora vamos também deixar os créditos para deixa o palmeirense falar. Agora sim, vamos pro vídeo. Estado do Grêmio, hein, mano? Meu Deus do céu. Rapaz, o Grêmio tem que ver quais vão ser as pretensões do Grêmio para esse Brasileirão, cara. Tá certo que pegou o Flamengo, que é teoricamente aí o melhor elenco do Brasil, junto com o Palmeiras. Agora tem essa discussão, né? Porque o Palmeiras andou contratando aí. Até então o Flamengo sempre foi o melhor elenco. Eu acho que o Flamengo é melhor que o Palmeiras ainda, né? Tem mais nome, tem mais jogador de qualidade ali. E, cara, vai lá no campo do Grêmio, joga sério e mete 2, né, cara? No campo dos caras, e ainda fica no campo dos caras, olha só, com 61% de posse de bola. Porque uma coisa é você não ter posse de bola e ganhar o jogo, né? Como aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras teve menos posse de bola que o Corinthians e ganhou o jogo do Corinthians 2-0 e podia ter feito muito mais. Neste caso, o Flamengo teve a posse de bola, ganhou o jogo e poderia ter feito muito mais com posse de bola. E o Grêmio, sem posse de bola, jogando em casa, né? Foi humilhado, né? No final do jogo, a torcida ainda do próprio Grêmio gritando olé quando o Flamengo pegava na bola. Isso é muito humilhante, cara. Então, quer dizer, e a torcida do Flamengo, do Grêmio ainda não estava tão animada, porque não lotou, cara. Você via claramente que tinham vários espaços super vazios lá da arena do Grêmio, hein, cara. E olha que é uma torcida fanática, então os caras estão meio sem fé lá com o time, pelo jeito, hein. Coisa não tá boa pro Grêmio não, cara. Então o Flamengo dominou o jogo praticamente, o jogo todo, desde o começo, já fez o gol no começo ali com o Arrascaeta, e depois o Arrascaeta fez de novo no segundo tempo um gol numa falha lá de saída dos caras, os caras perderam a bola, o Cebolinha tomou a bola, né, e deu gol pro Arrascaeta que teve o campo de ataque inteirinho para chegar e chutar no canto do goleiro, né, muita calma, e para quem fala que o Arrascaeta não tá jogando nada, né, o Arrascaeta não tá jogando, tá abaixo. Mano, eu queria ter um jogador abaixo assim no meu time, viu? Pelo amor de Deus. A gente entende que em alguns momentos ele tá abaixo mesmo, mas a gente viu que ele tava com um problema lá, que foi operado e tal. Então, assim, é um cara muito bom de bola, cara. Pra mim, ainda hoje é o melhor meio-campo do Brasil, é o Arrascaeta, cara. E eu acho que hoje o De La Cruz, né, depois desse rolo da esposa dele aí, falar até que ele jogou mais hoje, hein? Eu gostei hoje do futebol do De La Cruz. E não adianta você querer comparar o De La Cruz do Flamengo com o De La Cruz que jogava no River Plate. Cara, são dois times diferentes, cara. No Flamengo ele tem um monte de companheiro do mesmo nível dele ali. Tem Gerson, tem Pulgar, entendeu? Tem uma galera. Lá no River, ele era o dono do time. Essa é a diferença. E aí o cara come a bola, né? Come muito mais porque a responsabilidade cai toda sobre ele, né? E aí praticamente o jogo é feito pra ele. Aqui no Flamengo não, cara. No Flamengo, aqui no Brasil, velho, tem outros jogadores, cara. Então ele tem que ser mais um no elenco. Ele não é o cara do elenco. Essa que é a diferença, entendeu? Então a galera xinga muito o De La Cruz, mas eu acho que é mais por isso mesmo. E claro, ele tem bastante contusão e tal, mas isso é normal, cara. O jogador do nível dele apanha bastante também, né? E aí tem contusão, um jogador que se dedica, que treina, que corre bastante, né? É um jogador que é moderno, que ele arma, ele desarma, vai lá na frente, volta. Cara, é complicado, o cara se machuca. O próprio Luiz Felipe, numa entrevista dele, já falou sobre isso, né? Que os jogadores hoje, às vezes, têm muitas funções e aí força demais a musculatura. Normal. Mas assim, mas o que realmente a mulher dele falou lá, não devia ter falado, né? Mas o tema é o seguinte, o jogo, né? Então o Flamengo, com 8 chutes no gol, acertou 4, ganhou de 2-0. E o Grêmio, com 10 chutes no gol, acertou apenas 2 e não fez nenhum. E o Grêmio com 39% de posse de bola no seu campo, né? Na Arena Grêmio, que é um caldeirão, torcida incentiva, mas a torcida nem foi no jogo, né? Então, o Grêmio aí
com 39% de posse de bola, sendo amassado com 61% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo amassou o Grêmio hoje. Algum momento ali, no comecinho do segundo tempo, eles tentaram, né, abafar. No final também ali, alguma parte do primeiro tempo, eles tentaram dar uma abafada, mas não deu certo, cara. Mal o Grêmio, mal. 84% de precisão de passe do Grêmio contra 87% do Flamengo. Os dois um pouquinho acima da média. 11 faltas para o Grêmio e 14 fez o Flamengo. Aliás, 11 falsas fez o Grêmio e 14 fez o Flamengo. Um amarelo para o Grêmio, 2 para o Flamengo. Nenhum vermelho. Impedimentos apenas 1 para o Grêmio, tá? 3 escanteios para o Grêmio e 4 para o Flamengo, tá? E com esse resultado, por enquanto, o Flamengo é líder do Brasileirão, tá? Com 7 pontos. Pelo saldo aí, acho que de gols marcados, né? Tem 5 gols marcados o Flamengo, e o Palmeiras, que é o mesmo número de pontos, fica em segundo com 4 gols marcados. O Juventude é o terceiro com 6 pontos. O Vasco da Gama é o quarto com 6 pontos. Tá, o Vasco, velho, imagina, hein? O Inter é o quinto com 5 pontos. O Fortaleza é o sexto com 4 pontos. E aí sim vai, ainda não acabou a rodada, tem jogo por acontecer, né? O Inter tá 4 que deve estar empatando aí com alguém aí que tá jogando agora, não sei com quem, deve ser com o Fortaleza também, que tá jogando. Aliás, o Inter não vai jogar hoje, né? Não sei. O Inter tá com 4 pontos. Mas, depois que a rodada fechar, a gente vai ter corretamente, tá? Na tarde de hoje, o Flamengo foi ao Rio Grande do Sul e bateu o Grêmio por 2-0, 2 gols de Arrascaeta. Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Deu Flamengo jogando aqui na Arena do Grêmio, 2-0, com 2 gols do uruguaio Arrascaeta, numa noite onde o torcedor do Flamengo, claro, vai comemorar bastante, e o torcedor gremista tem muito a lamentar. Assim que o árbitro encerrou a partida, vaias para os jogadores e também para o técnico Gustavo Quinteiros. Bom, o Flamengo controlou as principais ações do jogo, abriu o placar logo cedo, a 3 minutos, numa grande troca de passes. A bola acabou sobrando para o Arrascaeta, que com a categoria tirou do Volpi e fez Flamengo 1-0 no início do jogo. E aí o Flamengo controlou as principais ações do jogo. Não teve nenhuma grande chance no primeiro tempo, mas também não permitiu que o Grêmio encontrasse seu gol. Aliás, o Grêmio, que durante toda a partida só exigiu 3 intervenções do goleiro Rossi, ou seja, acertou 3 bolas no gol do Flamengo e todas elas na segunda etapa. O Grêmio no primeiro tempo ainda reclama de um pênalti, uma bola que bateu no braço do Gerson dentro da grande área. O árbitro não marcou e não houve a intervenção do VAR. E na segunda etapa, o Flamengo, ainda controlando as ações, criou novas oportunidades. Michael, no chute cruzado, Everton Cebolinha, também no seu melhor estilo, até que em outra troca de passes, mais uma vez, o uruguaio Arrascaeta, livre na grande área, num toque de muita categoria, fez Flamengo 2-0 e deu números finais ao jogo. O Flamengo vence a sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro, 2 fora de casa, e o Grêmio perde a segunda partida nesse Brasileirão. Já tinha perdido para o Ceará fora de casa e agora perde a primeira na sua arena. Conversamos no final do jogo, tanto com os jogadores quanto os treinadores, para saber o que eles pensam e pensaram a respeito desse 2-0 para o Flamengo jogando aqui em Porto Alegre. Lamentablemente no ligamos. No ligamos, hicieron un gol de rebote y el otro en una situación que estábamos en ataque y terminamos perdiendo un juego que no lo teníamos, digamos, teníamos mucha confianza para que el juego no perderlo y empezar a crecer como así que estamos dolidos porque, bueno, se perdió un juego donde nosotros pensábamos que estar más arriba ahora en la tabla, ¿no? Y lamentablemente no, así que tenemos que ir el miércoles a tratar de sumar de a 3. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota
o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu. Desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados. Bom, tá aí, palavras dos dois lados, né? Claro, agora temos a sequência do Campeonato Brasileiro, quarta rodada, o Flamengo volta para casa no Maracanã, mais um gaúcho. Recebe dessa vez o Juventude. Já o Grêmio vai a Mirassol enfrentar a equipe do Mirassol e se prepara, porque no final de semana tem o Clássico Grenal, ou seja, uma semana importante para o torcedor gremista e principalmente para o técnico Gustavo Quinteiros, que está assim pressionado. Muita pressão por parte da arquibancada, pressão por parte de alguns dirigentes, e o trabalho do técnico argentino começa a ser muito questionado na arena, além do que, como eu falei, tem um Grenal no final de semana. Essa é a vida de Flamengo, que mandou um recado que vai brigar pelo título desde o início, do Grêmio, que começa a viver sob uma forte pressão, jogando o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Um abraço, até mais. Valeu, Bertão. É isso, hein? Após 3 rodadas, Pascoal, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera a competição, divide a liderança da competição com o Palmeiras, os dois times com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. E o Arrascaeta já é líder da artilharia junto com o Vegetti, né? O Arrascaeta está arrebentando nesse Campeonato Brasileiro e a gente espera vê-lo ainda melhor, porque ele jogando bem na equipe do Flamengo dá um tom diferente. Os zagueiros jogaram bem hoje. O volante, então, vou dizer um negócio para você. O Eric Pulgar deu aula de como jogar como volante no meio-campo da equipe do Flamengo. O De La Cruz voltou a jogar bem. Então, o time do Flamengo hoje... O Gerson nem vou falar, porque vocês sabem que eu tenho uma opinião a respeito do Gerson. O Gerson é um jogador fantástico, titular da seleção brasileira. O grande erro do time do Grêmio foi começar fazendo marcação individual. Quando começa o jogo, eles começam a fazer marcação individual, como é que você vai parar esses jogadores na marcação individual? Sempre vai sobrar alguém para receber a bola. E aí foi o grande equívoco da equipe do Grêmio, que perde em casa para o Flamengo, pressão em cima do treinador, mas méritos para o Flamengo, que conseguiu uma recuperação. Porque o Flamengo no meio de semana foi uma lástima, um horror, um terror. O técnico do Flamengo foi muito mal. O Felipe trabalhou mal. 2 jogos que eu vi o Felipe não trabalhar bem. E esse, do meio de semana, pela Libertadores da América, foi um jogo que eu vi ele trabalhar muito mal. Hoje, botou cada um no seu canto, cada um jogando da sua maneira. E é claro que eles jogam demais e a composição do time do Flamengo é especial. Valeu pelo resultado, valeu pelo brilhantismo do Flamengo, que em alguns momentos da partida até se poupou. Sim. Trabalhou a bola, não se desgastou, jogou de maneira brilhante. Para mim, o Flamengo fez a melhor partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a melhor atuação do Flamengo nessas últimas partidas do Flamengo, tanto nas competições internacionais como no Campeonato Brasileiro. Quando a partida ainda estava 1-0 para o Flamengo, o Grêmio reclama de um pênalti, a bola que toca na mão do Gerson. Nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simão, entendeu que foi pênalti. É uma justificativa para o Grêmio ou realmente o trabalho do Quinteiros não encaixou ainda, hein, Pascoal? Não, o trabalho do Quinteiros não vai bem, infelizmente, né? Porque ele é bom treinador, mas ele não conseguiu, com esse elenco do Grêmio, fazer o que ele gostaria. Os zagueiros do Grêmio não são bons. Não tem um volante forte na marcação. Há uma superexposição dos seus zagueiros. E eles já não são tão categorizados. Se você não tem um volante que dê a eles seguranças, é muito pior. Aquele lance do Gerson, assim, a gente lamenta que o Gerson possa ter colocado, mas a bola veio do companheiro, ele não tinha reação, ele estava com os braços para trás. De repente ele abre o braço, a bola bate no braço. Na minha interpretação, como dos nossos analistas de arbitragem, foi penalidade máxima. O árbitro não deu, deixou a jogada seguir. Outros lances semelhantes também aconteceram ao longo, tanto na Série B quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, e parece que tem sido uma norma, né, adotar. Bateu na mão, eu não acho que tem sem querer nesse lance. Sei. Desculpa, mas eu acho que não tem sem querer. Bom, a gente vai direto agora para Belo Horizonte, porque há pouco tem... É isso aí, nação. Mais uma vitória do Mengão pra conta, né? Jogando firme, com raça e mostrando porque é um dos melhores do Brasil. Agora quero saber de vocês, o que acharam da atuação do time completo? E quem foi o craque do jogo? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Falemos tudo! E a partir de agora, né, como vocês viram aí,
os analistas da ESPN também deixam o palmeirense falar, falou tudo o que devia, isso mesmo. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil e também para Deixa o Palmeirense Falar, que eles mandaram ver e exaltaram aí o Mengão. Vocês concordaram com essa análise? Deixa também no comentário. Galera, até o próximo vídeo.